Bom dia, crianças! Mais uma vez estamos aqui reunidos com alegria no nosso coração, porque vamos aprender e estudar juntos aqui a palavra de Deus. Hoje eu coloquei uns peixinhos ali na parede, que nós vamos descobrir daqui a pouco o que esses peixinhos têm a ver com a nossa história. Vocês estão curiosos? Coloquei também o versículo-chave da nossa lição. Vamos ler juntos esse versículo maravilhoso? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Amém. Antes de começar a nossa aula, nós vamos orar, agradecer ao Senhor porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Então vamos fechar os nossos olhos e, se você quiser, você pode repetir comigo essa oração, tá bom? Senhor Jesus, louvamos o Teu nome nessa manhã, te agradecemos porque as Tuas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas e queremos te adorar, Senhor, pelo que o Senhor é para nós, por aquilo que o Senhor faz também por nós. Nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos pelo alimento que nós temos, pela casa que nós temos, Senhor, pela nossa escola, pelo trabalho dos nossos pais. Nós temos muitos motivos, Senhor Deus, para te louvar. Pela saúde, porque o Senhor tem cuidado, Deus, e nos protegido, tem nos sustentado, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor Deus, e queremos sempre ser obedientes à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescer nos Teus caminhos. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma dessas crianças, Senhor Deus. Que eles continuem amando ao Senhor, temendo o Teu nome, Senhor Deus, e buscando crescer no conhecimento da Tua palavra. Peço também que o Senhor vá de encontro àquelas pessoas que estão doentes, Senhor Deus, nos hospitais. Que o Senhor, com a Tua boa mão, Senhor Deus, opere milagres, Senhor Deus, na vida daqueles que precisam, Senhor. Clamamos, Deus, pela Tua misericórdia sobre essas vidas, pela cura, Senhor Deus. Esse é o nosso desejo. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição hoje é a lição 7 aqui da nossa revista. E o título aqui da nossa lição é A Vida de Jesus, Poder sobre a Natureza. Jesus tem muito poder. Nós temos aprendido sobre a vida de Jesus, sobre como Ele escolheu os seus discípulos, sobre o primeiro milagre que Ele realizou. A tia Esther contou domingo passado essa história, vocês lembram? E hoje nós vamos também ver aqui uma história muito interessante de um acontecimento que só o nosso Deus pode realizar. Porque o que aconteceu aqui nesse texto foi algo muito maravilhoso. Homem nenhum poderia fazer isso, somente Jesus. O texto da nossa lição está aqui no Novo Testamento, na Bíblia, no capítulo 17 do livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, versículos 24 até o 27. E aqui está escrito o seguinte: Jesus paga imposto. Vocês sabem o que é um imposto? Imposto é algo que nós adultos temos que pagar até hoje. Imposto é um valor que a gente paga para o governo sobre aquilo que a gente tem, sobre o que a gente ganha. Então a gente paga imposto sobre o nosso salário, a gente paga imposto sobre a casa que a gente mora. Todo ano a gente tem que pagar esse imposto. A gente paga também sobre o carro ou a moto que a gente tem. O governo institui esse imposto e todas as pessoas que têm esses bens ou todas as pessoas que trabalham precisam tirar um valor ali do seu dinheiro e pagar um imposto para o governo. E essa cobrança de impostos, ela já existia desde a época de Jesus. Ela foi instituída
lá no Velho Testamento, a cobrança do imposto para o templo. Então Jesus, ele tinha viajado. Ele andava muito ali pela região de Jerusalém, pela Galileia. E dessa vez ele estava com Pedro, um dos discípulos que ele escolheu. Lembram de Pedro? Simão Pedro? Pois é. Jesus estava com Pedro, viajando, e eles chegaram numa cidade chamada Cafarnaum. No dia que eles chegaram, naquele momento ali que eles chegaram, estava tendo o recolhimento dos impostos. E aí os cobradores de impostos eram pessoas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles olhavam para Jesus assim, desconfiados. E eles queriam, na verdade, descobrir se Jesus fazia alguma coisa errada. Então eles chegaram lá em Pedro e falaram o seguinte: Pedro, o seu mestre Jesus, ele também paga impostos? E aí Pedro ficou contrariado com essa pergunta, porque ele sabia qual era a intenção por trás dessa pergunta. Ele sabia que os cobradores de impostos, eles queriam afrontar Jesus. E aí Pedro falou: paga, Jesus paga imposto. E aí ele foi falar com Jesus, só que Jesus já sabe de todas as coisas, já sabia desde aquela época. E até hoje ele sabe, ele é o mesmo, olha o que está escrito lá no versículo, ó. Ele é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Então quando Pedro chegou para Jesus para conversar com ele sobre essa questão do imposto, Jesus já sabia o que tinha acontecido. Já sabia que os cobradores tinham conversado com Pedro. E aí aqui no versículo 25 do capítulo 17 de Mateus, fala o seguinte: ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, ou seja, Jesus já sabia o que Pedro ia falar com ele. E falou: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? E aí Pedro pensou e falou: ué, Jesus, eu acho que devia cobrar dos estranhos. Então os filhos do rei estariam isentos de pagar imposto. Ou seja, Jesus é filho de quem? Do rei, do nosso Deus, não é? Ele não precisaria pagar imposto, mas ele resolveu pagar, porque ele não queria escandalizar aqueles cobradores de impostos e as pessoas que estavam ali observando. Ele queria cumprir a lei, obedecer, mesmo que ele não precisasse de fazer esse pagamento. Só que eles não tinham dinheiro ali no bolso naquela hora. E aí Jesus já deu um jeito também para resolver essa questão. Eu vou ler aqui para vocês, porque aconteceu algo muito maravilhoso. Algo que só Jesus poderia ter feito. Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, para não escandalizar os cobradores de impostos, para eles não ficarem achando que Jesus fazia alguma coisa errada, faz o seguinte, Pedro: vai lá no mar, lança o anzol e o primeiro peixe que você pescar, tira ele do mar. Abre-lhe a boca e lá dentro você vai achar um dinheiro. Olha que coisa maravilhosa que Jesus fez. Jesus fez um peixe aparecer no mar, fez Pedro pescar esse peixe e lá dentro do peixe tinha o valor de pagar o imposto. E aí Jesus continuou: toma esse dinheiro, pega esse dinheiro e entrega por mim e por você. E aí Pedro obedeceu. Pedro foi lá, pescou um peixe e lá dentro tinha dinheiro. Olha como Jesus tem poder. Jesus tem poder sobre a natureza. Ele manda. Em outros textos também, aqui da palavra de Deus, que nós conhecemos, Jesus já mandou parar o mar estava agitado. E aí Jesus
De repente ele manda parar o mar se acalmou. Tão grande é o poder do nosso Deus. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele obedeceu à lei, pagando o imposto. Pedro obedeceu a Jesus, indo lá pescar o peixe. E o peixe obedeceu a Jesus, trazendo o dinheiro que Jesus precisava para pagar aquele imposto. E nós? Como nós temos agido hoje nos nossos dias? Nós temos sido obedientes? Você tem sido obediente aos seus pais, obediente a Jesus, a palavra de Deus? Você tem procurado cumprir aquilo que o Senhor nos ensina aqui na sua palavra? Vamos pensar um pouquinho como nós temos agido. Se a gente não tem agido assim, a gente precisa começar a agir, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos que ser obedientes à palavra dele. Então, que você aprenda nessa manhã sobre a obediência. Que você aprenda que você precisa, você e eu, nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem e hoje. E ele vai ser o mesmo para sempre. Jesus não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. E ele tem todo o poder. Ele tem poder de fazer, inclusive, com que esse vírus desapareça. Vamos continuar orando e pedindo ao Senhor, se for da vontade de Deus, que ele faça um milagre. Que essa situação que nós temos vivido, né, possa se resolver. Jesus tem esse poder. Você acredita? Eu acredito nisso. Eu acredito que ele tem esse poder de... Ele continua tendo poder sobre a natureza. E ele pode fazer isso se ele quiser. Assim como muitas coisas. Então, quando você precisar de algum milagre, você pode orar para Jesus. Pedir a ele. Pedir a ele que realize aquele milagre na sua vida, tá bom? Que você cresça assim, obediente à palavra de Deus, sabendo que Jesus tem todo o poder. Ele tem poder sobre a natureza, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado com a sua família, alegre, com muita saúde e também de descanso, tá bom? E uma semana na presença de Jesus. Lembre-se de ler a palavra de Deus, depois você pega a sua Bíblia e leia essa história que a tia contou, que está lá no livro de Mateus, capítulo 17, de 24 a 27. Um grande abraço para você, tá bom?